Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje a gente vai falar de uma coisa que é um sentimento universal, um sentimento humano de que a gente precisa, essencial para a nossa vida. É o sentimento de integração, né? E a gente vai falar isso por meio de uma história que muita gente conhece, que muita gente se encanta, que muita gente conta. E não poderia deixar de ser a história que a gente tem. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, eu quero colocar. Oh, que lindo, meu Deus, adorei, adorei. Muito bem. Então, essa história se chama O Patinho Feio. Claro que todo mundo já ouviu falar. É uma história que comunica com todo mundo, desde crianças no jardim de infância que amam essa história, até adultos, pessoas nas mais diferentes idades. E essas pessoas todas se comunicam com essa necessidade humana primordial, que é de se integrar, o que é justamente impossibilitado pela história do patinho, não? A história do patinho mostra a rejeição. Então você veja, se nós seres humanos necessitamos estar numa comunidade de humanos, habitar entre outros humanos, não é? Para nossa sobrevivência, porque precisamos disso para viver. Se não somos acolhidos nessa comunidade primeira, que é a família, e depois se integrar no social, a gente morre, a gente não dá conta. Então, é tão primordial por isso. E esse conto fala das relações que vão se fazendo desde o momento em que se nasce, né? Então pensa, vão ser primeiro a relação com a mãe, né? Depois a relação com os irmãos, depois a relação para além desse núcleo primeiro, e como as outras pessoas se relacionam com aquele ser. Só que como é uma história de rejeição, né? Ele é rejeitado por essa comunidade que deveria acolhê-lo, e isso é feito por questões de aparência, pela forma como ele é visto por essa comunidade. Ele é visto como um diferente, ele é visto como um ser que, comparado com os irmãos, é diferente. Se não houvesse essa comparação, né, se pudesse ser único, talvez a história não acontecesse. Mas como existem outros que habitam esse mesmo lugar, então ele precisa estar como os outros para poder ser aceito. Então, ele sofre nessa primeira interação até o momento em que ele entende que precisa procurar o seu caminho, não? E vai procurar o seu caminho, vai procurar o seu destino e encontra. Então, em 3 níveis, né? Essa primeira integração com o nicho familiar busca-se e não se consegue. Essa primeira interação, segunda interação com esse núcleo maior que abriga a família, isso também não acontece. Então ele vai para o mundo, ele vai buscar o seu caminho, o seu lugar no mundo, e ele encontra, quando ele encontra a si. Eu digo que o Andersen, que é o autor dessa história, que a gente conhece, né, um dos mestres contadores de história, dos contos de fada, Andersen, ele sempre traz essas histórias que comunicam com profundas necessidades humanas, que comunicam com o ser humano, independente da sua idade, independente de onde moram, é aquilo que a gente diz é universal, né? E é por isso que essas histórias ficam tão permanentes na nossa memória e na nossa vida,
né? A gente conta e reconta, porque elas se comunicam com isso. Então, a gente vai contar essa história, e a gente vai falar um pouco dela. Eu quero puxar um pouco a conversa, porque eu acho que agora, nesse momento das nossas vidas e das nossas existências, tem sido tão fundamental ser partilhado e conversado, que são as relações, principalmente as relações interfamiliares, as relações dentro das famílias, não é? Ou do que aquilo que a gente constitui chamar de família, sabe? O que é a família que compõe a gente. E acho que esse conto dá margem para a gente pensar tudo isso, repensar algumas coisas. Será que a família é somente aquilo que compõe o sangue, né? Você é filho de quem te gerou, você é filha de quem te pariu. Será que a família está necessariamente vinculada a esses vínculos de sangue? Ou será que família é aquilo que acolhe tua alma, né? São aquelas pessoas e seres que te dão indicações de caminho, indicações de pertencimento. E isso o Patinho Feito não encontra, né? Tanto que no final da história, bom, vocês já sabem como é o final, mas a gente vai contar um pouco para poder olhar a linguagem. Eu gosto muito dos contos do Anderson. Eu tenho essa obra, tá? Que é uma edição comemorativa da Melhoramentos. Aqui nós temos 4 textos do Anderson, de um primor maravilhoso. Eu gosto muito da arte, né? Eu acho muito bonita e convidativa, para além, ela realmente consegue transmitir para a gente algumas impressões. Mas vamos nos ater ao texto, e eu espero que não seja muito cansativo, portanto, a gente vai seguir e depois conversar, tá bom? Bom, a partir de agora eu vou ler o texto, e depois a gente volta. Nós voltamos com algumas conversas sobre, tá bom? O Patinho Feio. Era um dia lindo de verão no campo. O trigo estava dourado, a aveia verde, e fardos de feno empilhavam-se na pradaria. A cegonha passeava com suas longas pernas vermelhas, falando egípcio, a língua que aprendera com sua mãe. Bosques extensos circundavam os campos e pradarias, e no meio dos bosques havia lagos profundos. Ah, sim, o campo estava realmente lindo. Então, aqui, um primeiro olhar. O Anderson, ele pode ser lido em algumas chaves de entendimento. Eu falo aqui como uma pessoa que aprecia a leitura, mas também como uma pessoa que estudou um pouco sobre as histórias. Mas o que me chama a atenção nele é, primeiro, que ele olha para o que está sendo na frente dele. O Anderson, ele não se contenta de simplesmente falar um acontecimento, mas ele descreve. Caso não tenham tido a oportunidade, por favor, leiam A Sereiazinha, que é o conto dele, hoje vulgarmente conhecido como A Pequena Sereia, mas no original dele é A Sereiazinha. E esse conto tem uma descrição incrível sobre o mar, sobre o fundo do mar, antes de necessariamente entrar na história. Vejam, esse é o primeiro parágrafo de uma história. E o que ele está pedindo para você é olhar para o campo num dia de verão. Né? É claro que ele descreve a paisagem de onde ele está. Ele era dinamarquês. Né? Ele tem um olhar de lá, de onde ele está. Né? A pradaria, os fartos de feno, né? A cegonha com suas penas, falando egípcio. Porque algumas aves migratórias, elas estão sempre presentes nas histórias dele. Isso é interessante. Elas vão e elas voltam. Elas têm um propósito.
e elas têm uma origem. No caso, a cegonha é egípcia, e ela fala a língua aprendida com a sua mãe. Eu acredito que essa informação não é gratuita. Até porque nessa história que a gente quer contar um pouco sobre as relações, principalmente essa primeira relação materna, ele falar que a primeira linguagem que você aprende é a língua que tua mãe te ensinou, isso diz muito, muito. Com que linguagem relacional você se expressa no mundo? Como você olha as pessoas e interage com elas? Olha como tua mãe te ensinou. A linguagem que tua mãe colocou para você é a linguagem que você vai usar com as pessoas. Isso diz muito. Inclusive, sobre como o patinho feio escolhe abordar os outros seres que ele encontra na existência, né? Ele faz amizade ou interações com outros seres, com outros personagens, e quando isso acontece, como é que ele interage? Com a linguagem que a mãe deu para ele. Então, como cuidadores, como educadores, a gente precisa atentar para essa linguagem. A mãe é uma primeira figura, mas ela não é a única. E todo mundo que educa ou ensina uma criança, um ser vivo que entrou nessa terra e precisa de orientação, de como fazer as coisas, de que limites que há, de como é esse mundo, essa criança, ela precisa que você seja o melhor que você puder com ela, no sentido da linguagem, no sentido de ser gentil, no sentido de ser presente, no sentido de olhar e perceber a criança. Que você possa se comunicar de uma maneira amorosa, de uma maneira respeitosa, porque é assim, dessa forma, que ela vai se comunicar no mundo também. A criança não tem a percepção e o filtro da criticidade que o adulto já tem. O que uma criança precisa é simplesmente de uma atenção respeitosa, de uma conexão amorosa, para que ela possa desenvolver essa linguagem com o mundo também. E caso ela não tenha, caso a linguagem que ela aprende da mãe ou do cuidador ao redor dela, se ela aprende uma linguagem de dor, de não avistamento, de não ser vista, de não ser ouvida, de precisar lutar por um espaço, elevar a voz para ser ouvida, de ter o seu choro não sentido pelo outro, de falta de empatia, se essa criança aprende uma linguagem de grosseria, de que o mundo é duro e rude, ela também vai expressar isso no mundo. A criança é sempre um reflexo desses primeiros cuidadores, ou desses cuidadores que a cercam. É por isso que esse cuidado é tão importante de ser visto e olhado, principalmente por nós, os adultos, que temos essa condição de avaliar, né? Bom, continuando aqui, fala dos bosques extensos que circundavam os campos e as pradarias. Veja, então ele começa de um ponto, o trigo, né? Os fardos, a cegonha, os bosques extensos, os campos e as pradarias, né? Os campos sendo circundados pelos bosques, e no meio dos bosques, os lagos profundos. Ah, sim, o campo estava realmente lindo. Nessa primeira descrição, a gente tem uma coisa que começa assim e expande para cá. Uma coisa que vai para o alto e depois vai para o profundo. É a cegonha voando, fazendo a migração, e é a profundidade do lago. Então, é como se já começasse assim. Vamos fazer um movimento de expansão. Abra os seus braços, vá para o alto, vá para o fundo. E nisso, o conto começa. É um acontecimento. Continua, então. O velho solar, rodeado por um fosso, banhava-se no sol. Do encontro de suas paredes com a água surgiam azedas, plantas tão altas que uma criancinha poderia se esconder em pé sob as maiores. Tudo crescia de forma maravilhosa naquele lugar. E era ali que uma mamãe pata estava sentada em seu ninho. Então veja, continuamos fazendo essa viagem, mas agora vamos olhar para o velho solar. É uma construção. O velho solar é uma construção, né? Uma construção humana. Então essa história acontece
próximo aos seres humanos, mas não são eles os principais. E isso tinha um fosso. Vamos olhar um pouco para isso. Um solar que tem um fosso. Você sabe por que tem um fosso ao redor de algumas construções humanas? Por proteção. E é nesse fosso, né, no encontro das águas com a rocha que forma o solar, nesse encontro existia um intermediário, que são as azedas. O que são azedas? Ele explica. Você que não sabe o que é, ele fala, é uma espécie de planta que cresce naquele local e fica tão alta que poderia esconder uma criancinha. Você acha que essas imagens são gratuitas? Você acha que o mestre da linguagem, como era esse autor, você acha que ele ia colocar isso por acaso? Não. Isso é para você já começar a perceber as relações que vão se fazer. Existem seres que vão proteger as crianças. E por que as crianças precisam de proteção? Justamente porque são elas que precisam de cuidado para desenvolver. Elas não estão em condições de serem por si mesmas. Elas nascem junto a outros seres iguais a elas, seres humanos, nascem no meio dos humanos, justamente porque elas precisam desenvolver antes de estar plenamente no mundo. Então, a gente se esconde, né? A gente tem outros seres que nos auxiliam, né? E tudo crescia de forma maravilhosa naquele lugar. Era ali que uma mamãe pata estava sentada em seu ninho. Então, de toda essa conversa que a gente teve, ele chama a atenção para o que está no cantinho. A mamãe pata. Ela está no seu ninho. Essa é a primeira relação que a gente vê. A primeira relação de espera, de solitude, de solidão. Né? Quanto tempo ela está ali? Bom, a gente vai saber. Ela desejava que seus patinhos se apressassem e saíssem logo de seus ovos. Pronto. A gente entendeu como essa mãe está. Ela quer que o tempo passe. Ela quer que vá logo. Então há uma dose de impaciência, de sofrimento em estar ali. Poderia ter sido outra escolha, poderia dizer, essa mãe, pata, estava ali com muita felicidade dentro de si. Ela não queria que as coisas se apressassem. Ela queria que as coisas levassem o seu tempo. Não. Então, de alguma forma, essa mãe pata já está em alguma impaciência. O porquê eu não sei. Mas a impaciência já a domina. A pata não aguentava mais esperar, pois o choco estava demorando muito. Então, de alguma forma, percebia, havia uma demora a mais. Não era como poderia ser, não era como já havia sido. Tinha algo a mais. Era aborrecido para ela, que raramente recebia visitas. Ela queria ser visitada, ela queria interação com os demais. Essa pata quer interagir com o mundo, mas ela não pode, porque aquilo está demorando muito. Um processo que deveria ser, que é natural e que deveria levar um determinado tempo, aquilo está se alongando do que deveria. Uma gestação muito comprida, algo que precisa de um tempo, mas está se excedendo, né? Os outros patos e patas preferiam nadar no fosso em vez de sentar sob uma folha de azeda para papear com ela. A vida segue, a vida continua, as pessoas seguem fazendo as suas coisas, passeando pelo fosso, estando no social. E uma mãe pata tem que cuidar de seus patinhos e de seus ovos, e ela não tem a competência nesse momento de estar com os outros. Isso, de alguma forma,
a fere, tá? E ela se ressente de que os outros podem e não ela. De que nenhum senta ali para conversar com ela. Então existe uma emoção nessa mãe. E é muito importante que a gente perceba a emoção dessa mãe, não? É extremamente importante. Finalmente, um após o outro, os ovos começam a rachar. Pip, pip, eles fizeram. Todas as gemas tinham nascido e esticavam a cabeça para fora das cascas. Quá, 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 disse a mãe. E então todos começaram a grasnar enquanto bamboleavam sob as folhas verdes. A mamãe pata deixou-os observar os arredores o quanto quisessem, pois verde faz bem para os olhos. Ora, como o mundo é grande! Exclamaram os recém-nascidos. O que era de esperar, pois eles contavam com muito mais espaço do que tinham dentro do ovo. Então a mãe deixa que esses recém-nascidos ocupem o espaço. Deixe à vontade. Ah, vocês acham que isso é todo mundo? Perguntou a mamãe pata. Então a mãe nessa tarefa de mostrar o mundo, de educar, né? E o pato, diferentemente do humano, obviamente vai ter um processo muito mais rápido. Já saiu do ovo, já foi para o mundo. O nascimento de um humano vai demandar ainda um contato próximo, muito próximo com essa mãe. De forma que não é assim. Vamos dizer que esses patinhos já nasceram com 7 anos de idade, ou menos, mas eles já têm esse consentimento da mãe para ir para o mundo, essa capacidade de fazer isso, e a mãe pata já consegue instruí-los. Ele vai muito além do outro lado do jardim, nos campos do pastor, mas eu nunca fui tão longe. Então a mãe estabelece, diz, eu nunca fui tão longe, eu nunca fui para além do rio, tá? Eu nunca fui para o outro lado do jardim, nos campos do pastor. Mas existe esse mundo, né? Existe, o mundo vai para além disso, né? E já traz as crianças para junto de si. Ela diz, não, agora todos venham aqui. E ela se ergueu. Não, está faltando um. Vejam só, o maior ovo ainda não se abriu. Como assim? É um retardatário? Eu já estou aqui dando instrução para os meus filhos e ainda tem um ali ainda. Talvez isso se exemplifique melhor num grupo de várias crianças, que não é a realidade nossa, geralmente, né? Em geral, nós escolhemos aí ter 1, 2, 3 filhos, né? As famílias maiores podem ter essa vivência, mas num grupo de crianças, a gente vai por número, né? Opa, tá faltando um, 2, 3, 4, tá faltando um. Olha lá, tem um ali que ainda não saiu, nem saiu do ovo, né? Porque o tempo dele de maturação, de preparação é maior, né? Mas para a mãe que ainda não sabe, ela, vejam só, vou ter que esperar muito ainda. E ela que já estava naquele outro processo de instrução desses aqui, tem que esperar mais. Como é que ela vai esperar com aqueles que já estão ansiosos para ir para o mundo? É muito difícil lidar com o tempo. O tempo de cada um. É melhor que todos andem juntos. É melhor que todos tenham um tempo próximo. Porque aqui o tempo é fundamental. Logo vou perder a paciência. E ela se adianta falando o que vai acontecer. Ela vai perder a paciência. E então, ela se sentou novamente. Ela cumpriu o seu papel, né? Como vai? Perguntou uma pata mais velha, que fora visitá-la. Então a mãe senta-se novamente. Ela não queria mais fazer aquela função, mas ela precisou. Ainda havia um compromisso com aquele que ainda não tinha. Uma pata mais velha se sentou. Né? De todos os bichos do fosso, a pata mais velha se sentou para conversar. Posso dizer que essa pata tem características.
tem traços de uma maternidade, talvez, ou de uma não maternidade, mas que ela se sentou junto à pata mãe, não é? E era uma pata mais velha, mais vivida, tá? Será que ela vai ser mais sábia? Não sei. Um dos ovos está demorando demais, resmungou a mãe pata. Então a mãe pata poderia ter dito qualquer coisa, jogado conversa fora, mas ela resolveu dizer um problema real e um problema que estava afetando. Como vai? Um dos ovos está demorando demais, né? Não abre. Mas olha os outros, são os patinhos mais lindos que eu já vi. Esse é o meu problema, tá? Mas olhe como são bonitos os outros patinhos que estão por perto. Todos se parecem com o pai, aquele velho malandro que nunca vem me visitar. Então ela consegue, numa fala, resumir a existência, a vida de uma pata que está esperando um pato vir visitar, mas o pato não vem. Né? Os filhos estão todos ali, são maravilhosos, mas se parecem com o pai. E esse ovo aqui está demorando mais que os outros. Deixe-me ver esse ovo, o que não abre, insistiu a pata velha. Não é o que não abre, é o que demora mais tempo. Ora, esse é um ovo de perua, pode acreditar. Eu me deixei enganar assim uma vez e sofri muito com os pobrezinhos, porque eles têm medo da água. Então veja, essa pata mais velha trouxe a experiência dela. Ela chocou um ovo de perua e o que aconteceu foi que ele não se dava muito bem com a água. Os patos vão para a água. Então foi muito sofrimento. Ela está contando para essa jovem pata o sofrimento que ela teve. Eu não conseguia fazê-lo sair. Eu grasnava e batia, mas nada resolvia. Então, as estratégias de educação clássicas da pata não funcionavam na experiência dela. Não funcionavam, porque não resolvia, né? Grasnava e batia. Deixe-me ver esse ovo. Isso mesmo, é um ovo de perua. Deixe-o para lá e vai ensinar as crianças a nadar. Esse foi o conselho que a pata velha, a pata, deu para a pata nova. Deixe-o de lado e vá nadar. Se ela havia ouvido esse conselho, se ela ouvisse esse conselho, o que teria acontecido é que a história teria terminado. Porque esse patinho precisaria de mais tempo para vir à vida. Se ela tivesse desistido, tudo teria se acabado. Mas, para uma mãe pata ouvir isso, era um pouco difícil. De alguma forma, ela já tinha aquele amor com aquele ovo, ela já tinha aquele trabalho investido, aquele tempo gasto, e o amor é o tempo que se gasta com alguém, não é, gente? Então, bem, posso ficar sentada nela mais um pouco, disse a mamãe pata. Já que estou assim há tanto tempo. Ela não queria ver esse trabalho perdido. Então ela continuou. Como preferir, grasnou a pata velha enquanto se afastava. Houve uma escolha de dar continuidade para o processo, porque eu já tinha empregado ali muito tempo, não é? Finalmente, aquele ovo grande se abriu. Pip, pip, fez o recém-nascido ao sair. Ele era grande e feio. Então, quem está olhando aqui para esse patinho que nasceu é o olhar da mãe, é o olhar do social. Quem que definiu que ele era grande e feio? Porque eu já conhecia os outros patinhos, eu sabia como eles eram. Eles eram pequenos, eles eram bonitos. Esse era grande e feio. A mamãe pata olhou para ele. Esse patinho grande é realmente horrível. Então não é só feio. No olhar da mãe, ele é realmente horrível, tá? O narrador diz que é grande e feio, mas a mãe diz realmente grande e horrível. Então aumenta a intensidade dessa feiura. Ela admitiu. Nenhum dos outros é assim. Nenhum dos outros é assim. Mas não pode ser filhote de peru. Não pode ser filhote de peru. Bem, logo vamos descobrir. Ele vai para a água, nem que eu tenha que chutá-lo. Então ela quer realmente que ele se integre com os outros e faça exatamente como os outros, mesmo se eles for um filho de peru. Vamos
Vamos descobrir se ele é filho de peru, né? No dia seguinte, amanheceu magnífico. O sol brilhava em todas as plantas azedas, enquanto a mamãe pata, ia para o fosso com toda a sua família. Eu não sei, mas eu tenho a ideia de que essa azeda é também o caráter e o ânimo dessa mãe nesse momento. Imagina, deu tudo errado. Não era o que eu estava esperando. Agora eu vou ter um problema, né? Que eu vou ter que saber se esse ser aí é ou não. Eu vou ter que colocar ele na água como os outros para saber se vai ser. Foi para o fosso com toda a sua família. Chuá, ela pulou na água. Quá, quá, ordenou. Um patinho após o outro pulou atrás dela. Eles afundavam na água, mas logo reapareciam e flutuavam muito bem. Suas pernas moviam-se automaticamente e todos estavam nadando, até o feioso cinzento. Então, veja, ele passou no teste, no primeiro teste que a mãe lhe impôs, para saber se ele era realmente, se ele não era um peru, não é? Não, senhor, esse aí não é peru. Riu-se a mãe. Olhem como ele sabe usar as pernas. E sua postura é perfeita. É meu filho, sim. E é fofinho, se você olhar bem. Né? Então, a mãe já está preparando aqui os argumentos para quem falar que aquele não é filho dela. É sim. Olha como ele tem uma postura boa, olha como ele sabe usar as pernas, e ele é até fofinho, tá? Se você olhar bem. Tá? Quá, quá, venham, venham, quá, quá, venham, venham, sigam-me, que eu vou lhes mostrar o mundo e apresentá-los no curral. Então a mãe vai orgulhosa mostrar os seus filhos e vai levá-los até o curral. Fiquem perto de mim, para que ninguém pise em vocês. E cuidado com o gato. Então ela já estabelece as bases desse mundo para esses pequenos seres. Fiquem perto de mim, cuidado com o gato, e cuidado com o gato e fiquem perto de mim. Duas regras bem claras. Né? Existe perigo nesse mundo, tá? Existe quem pode te comer, te caçar, te predar. Ó, você pode ser pisado porque você é pequeno, fique perto de mim. E assim, ela está cumprindo dessa forma a tarefa do cuidador, que é estabelecer um limite claro para esses pequenos seres quando eles vão para o mundo. É de dizer que existe perigo real, que o mundo é um mundo que pode ser bem duro e difícil, que pode te matar. O mundo pode te pesar, pode te destruir. A gente vai para o mundo mesmo assim, mas a gente vai desse jeito aqui. Ouçam a mim. Fiquem perto de mim. E assim o educador educa, não? E assim a família chegou ao curral. Estava um barulho terrível, pois duas famílias de pato disputavam uma cabeça de enguia. Enfim, o gato a pegou. Então eles chegaram no curral num momento de agitação, no momento em que muitos disputavam uma única coisa, um alimento. No momento em que o gato, grande e vitorioso, pegou o que era disputado por todos. Viram, crianças? Assim são as coisas no mundo. Então a mãe pata aproveita as oportunidades ao seu redor para mostrar e educar, para educar suas crianças. Isso é muito importante. A consciência de que o mundo existem disputas reais nesse mundo. E disputas disputadíssimas. E muitos querem uma mesma coisa. Assim é o mundo, ela diz. Observou a mamãe enquanto lambia o bico, pois bem que gostaria de ter pego aquela cabeça de enguia. Usem as pernas, ela insistiu. Grasnem educadamente e cumprimentem aquela pata velha ali. Novas instruções dessa mãe. Usem as pernas. Essa é uma das primeiras
tarefas que eles têm que fazer para poder nadar, né? E ali, eles estão usando as patas, as pernas. Bonito isso, né? Usem as pernas. Ainda que seja uma conversa entre patos. Os patos não falam. Usem as patas, patos. Usem as pernas, né? Grasnem educadamente. Use o som, se comunique educadamente. E cumprimentem aquela pata velha ali. Sejam educados. Circulem. Estejam entre outros seres educadamente. Cumprimente-os. Ela tem sangue espanhol. Por isso é rechonchuda. Então, há diferenças entre os seres do mundo e tá tudo bem. Estão vendo aquela faixa vermelha na perna dela? É algo especial. A maior honra que um pato pode receber. Significa que ninguém pode lhe fazer mal. E é reconhecida por animais e humanos. Então, essa pata, velha pata, tem sangue espanhol, tem a faixa vermelha, ela tem um reconhecimento e uma distinção entre os outros. Nada pode lhe fazer mal. Cumprimentem ela. Então, a mãe está ensinando que existe uma hierarquia, existe uma necessidade de se adaptar ao que já é, sabe? Você não vai reclamar de uma coisa que já é desse jeito. Você vai evitar as patas que as patas te pisem. Você vai aceitar que o mais apto pegue e vença a disputa. Você vai aceitar que essa pata que está aí mais velha, ela tem uma distinção e eu vou respeitar, né? Comecem a grasnar e não tropecem em suas próprias pernas. Porque eles estão aprendendo a andar. E vá, use sua voz também. Patinhos bem educados viram os dedos para fora, como a mamãe e o papai. Assim, vejam, curvem a cabeça e digam quá. Assim, vejam. Então ela está falando, olhem para mim, façam como eu faço. As forças imitativas das crianças, não é? Curvem a cabeça e digam quá, quá. Os patinhos fizeram como a mãe falou, mas os outros patos olharam para eles e reclamaram em voz alta. Então eles fizeram a apresentação deles, eles se introduziram nesse social, mas reclamaram. Quem reclamou? Vejam isso, agora temos que suportar essa ralé. Como se não fôssemos muitos? Eca, como é feio esse patinho, vamos ter que tolerar essa coisa. Eles não foram bem recebidos. A mãe pata e seus filhotinhos não foram bem recebidos nesse meio. Foram chamados de ralé. Como se já não fôssemos muitos no mundo. Eles estavam disputando a comida. E chegou mais gente, mais indivíduos para disputar o pouco alimento que nós temos. Veja, que triste. Esse é o mundo. E disseram do patinho, Eca, como é feio esse patinho. Então você veja, onde que essa mãe estava se enfiando? Numa sociedade que olha para ela e para os seus filhos e acha que eles estão competindo, mais na competição, mais competidores, né? Temos que suportar. Ah, que ralé. Ah, que nojento aquele ser. Olha como ele é feio. Então, esse sentimento de nojo, esse sentimento de animosidade, esse sentimento de, meu Deus, já tem tanta gente no mundo e ainda tem mais gente vindo. Você reconhece esse discurso? Você reconhece? Pois então, o Anderson é um desses autores que escreve também sobre essas questões. Questões que não são muito bonitas de se ver, mas de gente que se acha muito superior às outras, a ponto de falar, eca, nossa, mas como é feio. Nossa,
Já tem tanta gente no mundo e tem gente tendo mais filho. Que horror é isso? Olha lá, credo, a gente tem que suportar isso. Esse tipo de gente também está nas histórias do Andersen. E, por exemplo, nesse livro, tem um dos contos que fala exatamente sobre como lidar com essas pessoas. Eu recomendo. Pode ser que um dia eu venha aqui contar esse conto, tá? Aliás, tem 2. Não vou dar spoiler. Bom, voltando para o patinho feio, um deles voou para junto dele e o bicou no pescoço. Não suficientemente reclamaram, não suficientemente falaram que era ralé, xingaram, ofenderam, humilharam e disseram: Eca, como é feio. Um desses que estavam lá voou para junto dele e o bicou no pescoço. E o patinho foi fisicamente atacado. Deixe-o em paz, reclamou a mãe. Ele não está fazendo mal a ninguém. A mãe se levantou em defesa do patinho. Porque ele não está fazendo mal a ninguém. O patinho só é feio. Mas para essa gente, ele é ofensivo. Ele ofende os olhos. Porque ele é feio. Porque ele não se encaixa nos padrões que a gente quer. E a gente espera. É, mas ele é muito grande e esquisito, disse o pato que o atacara. Então ele precisa sofrer um pouco. Eu sei que é difícil. Esse conto aqui não é fácil, não. Esse conto aqui pega, né? Mas ele é necessário. O pato que o atacara diz: É, mas ele é muito grande e esquisito. Então ele precisa sofrer um pouco. E daí então você tira a essência da maldade. Por que esse pato acha que o outro, porque é grande e esquisito, precisa sofrer? Ser grande e esquisito. Então ele precisa sofrer. São crianças muito pequenas, bom, são crianças muito bonitas, observou a pata velha com a faixa vermelha na perna. Todos são belos, a não ser esse que deu errado. Gostaria que ele pudesse ser feito novamente. Então a gente tinha acabado de perguntar, na frase anterior, por que um pato acha que o pato que é grande e esquisito precisa sofrer um pouco? Por quê? Por que ele acha? De onde ele tira essa conclusão? Ele é grande e esquisito, então tem que sofrer um pouco. Agora, essa pata mais velha explica. Gostaria que ele pudesse ser feito novamente. Essa pata aqui isenta. Ninguém pode fazer mal para ela, nem humanos e nem animais. Ela está acima do bem e do mal. E ela fala o que ela gostaria. Eu gostaria que ele pudesse ser novamente feito. Ele deu errado. Todos são lindos, mas esse aqui deu errado. Vamos fazer novamente? Não dá para fazer novamente. Ele é uma criação de Deus perfeita. A gente não pode refazer o que já existe. Mas ela, na superioridade de pata inatacada dela, ela diz: eu gostaria que ele pudesse ser feito novamente. Essa pata aqui entra um pouquinho no mérito da personagem da avó da pequena sereiinha, né? A gente já citou um pouquinho. Pode ser que seja uma próxima história que a gente vai contar, mas assim, ela tem uma estirpe, ela tem uma nobreza, e ela pode dizer o que ela pensa. Isso não é necessário, Sua Alteza, respondeu a mamãe pata. Então a mamãe pata está na corte, apresentando seus filhos para a corte. A corte onde tem seres nobres. E são esses seres nobres
que tratam-na e a seus filhos como ralé, porque eles são superiores. E eles estavam disputando uma cabeça de enguia. Eles, teoricamente, vivem muito bem, mas não vivem, porque estão sempre engalfinhados em pequenas disputas. Estão sempre infelizes. E assim, tratam mal quem é inferior a eles, né? E aí o que acontece? A mãe pata defende novamente o seu filho. Ela diz: não é necessário. Imagina, a Alteza acabou de decretar que teu filho precisa ser feito novamente porque ele deu errado. Ela é de um pensamento julgador, sabe? Ela é igual a rainha de Alice no País das Maravilhas. Ela diz: o quê? Isso tá errado. Cortem a cabeça. Ela não aceita erros. Porque essa cultura da realeza, as coisas precisam ser perfeitas. Não existe espaço para tentativa e erro. Não existe espaço para imperfeições. Isso aqui está errado. Você vai e faz novamente. Não é necessário, Alteza, respondeu a mamãe pata. Ele pode não ter boa aparência, mas tem ótima índole. E é aqui nesse momento que a mamãe pata estabelece uma interioridade para o seu patinho. Esse patinho tem boa índole. Ele pode não ter boa aparência. A gente não vê isso, mas a gente sabe que por dentro ele é bom. Essa interioridade primeiramente colocada na história, que não existia nos outros patos. Os outros patos são vistos apenas pela aparência, eles são bonitos, eles são perfeitos, não tem espaço para ser o interno. Não precisa. Eles são aprovados pelo que eles são externamente. Mas esse patinho não. Esse patinho precisa provar, porque a aparência dele é feia, é tão deplorável, que ele precisa ter algo mais para poder viver, para poder estar nesse meio. Caso contrário, ele não vai ser aceito. E sabe nadar tão bem quanto os outros. É por isso que ele foi aceito, porque se ele não soubesse nadar, a mãe teria entendido que ele era o filho de perua e que, portanto, ela não ia cuidar dele. Um pato vive na água, ele tem que ter essa habilidade. Para ele estar nesse grupo, ele precisa saber agir como os outros. Ele sabe. Ele sabe nadar muito bem. Sabe nadar tão bem quanto os outros. Ouso dizer que até melhor. Então a mãe não só coloca ele num patamar de habilidade igual aos outros, por isso ele é aceitável, como coloca ele no nível superior. Isso é uma habilidade da mãe. Ela reconhece que ele pode não ser bonito, mas ele é até melhor que os outros nessa habilidade de nadar. Ele é um pato até melhor que os outros. Isso me lembra tantas histórias. Tem uma história no Netflix, acredito que sobre uma rata. Na verdade, uma pardalzinha que estava sendo criada numa família de ratos. É muito bonita. E ela entende que, por lhe faltar uma habilidade de ser rato, já que ela não era, ela tinha que criar em si uma habilidade de ser melhor que um rato para poder estar ali. Quando a gente não se sente integrado num grupo, por alguma característica evidente, vamos supor, a pardalzinha tinha asas e os outros não tinham. Para ela ser aceita com essa característica tão evidente, tão feia, dá nojo aquilo, era diferente dos outros. Ai, a gente não espera isso num ser. Asas. Ah, mas para que você seja tolerada, você precisa ter uma habilidade melhor que a nossa. Você precisa ser um rato ainda melhor. E é isso que ela entende. Que ela precisa ser ainda melhor que o rato para poder ser tolerada. Isso é o que geralmente alguns filhos que não são aceitos em suas casas, em suas famílias fazem. Você nasceu com uma característica evidente fora do padrão familiar. Você precisa ter alguma qualidade superior a todos nós
no que a gente é bom, você tem que fazer ainda melhor para você ficar entre a gente. E ainda assim, vai ser com muito desprezo que a gente vai te tratar. Isso te traz memórias? Então a mãe diz: tenho certeza de que, depois de crescer, ele vai ficar muito bonito, ou mais proporcional. Então a mãe legitima, valida o que os outros têm, a opinião que tem a respeito dele. Ele realmente é feio, ele realmente é desproporcional. Realmente, ele vai ficar bonito no futuro. Eu acredito que ele vai, no futuro, quando ele crescer. E ela diz: ele simplesmente ficou muito tempo no ovo, por isso não tem a forma correta. Então, de alguma forma, a mãe também se culpa. Aqui tem um quesinho de culpa materno. A mãe fez o que podia, o ovo tem que quebrar sozinho. Será que ela deveria ter acelerado esse processo? Quantas mães não são culpadas pelas desabilidades dos filhos? Por esses traços aparentes que determinam a diferença nos seus filhos? Quantas teorias não falam isso? Passou muito tempo no ovo. Que a mamãe deveria ter feito. Mas ela respeitou o tempo dele. Ela não fez nada errado. Mas ela está diante de uma autoridade explicando sobre esse filho. E o porquê que esse filho merece viver e merece ter algum tratamento digno, igual aos outros. Então, ela o aconchegou e alisou o seu pescoço com o bico. Imagina esse patinho ouvindo tudo isso. Ele mal chegou, ele foi apresentado. Nessa apresentação, ele já é o tema principal. Há quantas linhas a gente está falando sobre ele? Há quantas linhas não é mais sobre os seus irmãos, mas é sobre ele? E a mãe diz: faz um aconchego, alisa o seu pescoço com o bico. Além disso, ele é macho, acrescentou. Então a aparência não importa muito. Acho que ele vai ficar forte e conseguirá abrir seu caminho na vida. Que paulada, que pedrada. Qual é o papel social do macho? Qual é o papel social da fêmea? A mãe o tolera porque ele é macho também. E porque o macho não precisa ser bonito. Se fosse uma pata, senhores e senhora, talvez ele não estivesse mais aqui. Ele vai ficar forte e vai conseguir abrir seu caminho na vida. Porque o caminho na vida para a mulher, ou para a pata, no caso, não está conectado à aparência, à questão de ser forte, mas está conectada à beleza. Isso é o que essa sociedade pensa. Isso é o que faz a polegarcinha ser levada embora muitas e muitas vezes porque ela é bonita. Porque os pretendentes olham para ela e acham que ela vai dar uma boa noiva. Até que alguém vem e fala o contrário. Mas até então, ela é tocada pela beleza. Esses são os valores desse social. E que quando é mostrado no conto, pode tocar profundo, né? Bem, depois dessa belíssima defesa da mãe, em defesa do seu filho, bem, os outros patinhos são lindos, disse a pata velha. Sintam-se em casa. E se encontrarem uma cabeça de enguia, podem trazer para mim. Veja, ela aceitou, mas não aquele. Ela aceitou os outros. Todos os outros são bem-vindos. Esse aqui eu não vou falar mais nada, tá? Bem, eles se sentiram em casa.
Mas o patinho feio, que saíra por último do ovo, era bicado e golpeado, e tinha virado o assunto de muitas piadas feitas pelos outros patos e galinhas. Se até a alteza, a geral autoridade, se essa falou que ele é feio e que ele precisa ser refeito, está pronto, autorizado que ele seja batido e humilhado por todos. Quem é considerada a autoridade de um grupo tem essa capacidade de estabelecer se tem alguém que pode ser humilhado ou não. E ele era bicado e golpeado, repetidas vezes. Os outros se sentiram em casa, mas o patinho não. Então, veja, eles estão chegando em casa. Lá onde eles nasceram, era um lugar para nascer, não era um lugar para morar. A real vida, o social se faz aqui, nesse lugar onde eles estão, com essas relações que os cercam. Cuidado com o gato. O gato pegou o que todos os outros queriam. O gato está acima, o gato determina. O gato, se olhar para você e quiser, você vai ter você. Cuidado com o gato. Ninguém pode te defender contra o gato. E ninguém pode defender o patinho dos outros seres, que os outros seres golpeiam ele frequentemente, porque ele é o bode expiatório de todo mundo. Porque ele é feio, porque ele é desproporcional, porque ele mostra para esses outros uma possibilidade de ser diferente. Então, por que alguém vira o bode expiatório de um grupo? Porque ele mostra uma outra. Não é igual a gente, mas nada muito bem. Nada até melhor que a gente. Você é aceito pela sua mãe, mesmo sendo diferente. Você pode vir a ser uma coisa que ninguém sabe o que é, mas a gente não gosta de você. Porque você não diz pra gente que a gente é o que a gente espera ser. Você está trazendo uma outra realidade. E essa outra realidade está dizendo pra gente que você é uma possibilidade real. Existem outras possibilidades. A gente não está querendo. A gente não está querendo lidar com o diferente. Porque o diferente causa alguma coisa dentro da gente, causa um rebuliço, uma confusão. Eu vou ter que prestar atenção que pode existir diferente de mim? Não, dá muito trabalho. Não quero, não. E as galinhas faziam piadas deles. Faziam piadas sobre ele. Ele era o assunto das piadas. Porque o diferente é assunto de piada. Porque a gente se entretém daquilo que fatalmente não é a gente. Imagina, ele é muito diferente da gente. Então a gente vai manter ele longe. Mas no fundo a gente sabe que ele é igual, porque ele é um pato igual a gente. Ele nasceu numa família de patos. Os irmãos dele, a gente conhece todo mundo. Mas a gente não pode aceitar ele. Ele é grande demais, todos ralhavam. O peru, que nascera com esporas, e por isso achava que era o imperador, encheu o peito como um navio a plena vela, foi até ele e gorgolejou com tanta violência que ficou com o rosto todo vermelho. Ele era atacado por todos, pelos mais terríveis animais daquele lugar. E depois de tudo isso, a gente vai olhar para o patinho. Finalmente a gente chegou nele, gente. Finalmente o texto vai trazer esse ser. A gente já falou da mãe. A gente já olhou para o interior dessa mãe. A gente já viu a interação dessa mãe com o seu meio. E agora? E a gente já viu como esse meio trata o patinho. Agora a gente vai ver o que o patinho está pensando em tudo isso. Ou o que ele está sentindo.
Então a gente começa esse conto de fora para dentro. Como a gente faz na vida, gente. Muitas vezes, a primeira impressão sobre a gente, quem dá é o que está fora. É a mãe que fala, você é grande e feio. Realmente grande e horrível. Ele é feio, desproporcional, merece morrer. Tudo bem, ele vai ser tolerado. Mas a gente não é obrigado a gostar dele. E tudo isso já está, sim, em volta desse patinho. E agora, como ele é? O que ele está achando disso? O pobre patinho não sabia para quem ou onde se virar. Ele não sabia. A mãe já fez o favor de botá-lo no mundo. A mãe já fez o favor de chocá-lo até o fim. A mãe já fez o favor de apresentar ele na sociedade e de colocar a maior qualidade que ele tem. Mas a mãe não pode fazer mais nada. Sobre isso, caso a gente ache que essa mãe fez pouco, essa mãe deveria ter feito outras coisas, eu sugiro que a gente leia, que vocês leiam, tá? O capítulo 6 de Mulheres que Correm com os Lobos, que é sobre o patinho feio. Ali tem algumas explicações, principalmente sobre essa mãe. Será que essa mãe fez pouco? Será que essa mãe deveria ter feito mais? Essa mãe que ao mesmo tempo traçou para ele um rumo dizendo que ele era feio, que realmente ele era muito horrível. Essa mãe que colocou ele muito abaixo ou depois muito acima dos outros. Essa mãe tratou ele direito. Ele era muito horrível. Depois ele era muito melhor na água. Será que por esse parto isso foi bom? Será que essa mãe estava cansada? Será que ela entendeu que naquele ambiente que ela estava, se ela se destacasse muito daqueles outros patos, ela seria o alvo? Ter a aprovação do grupo faz com que você não seja muito destacado, porque essa cultura do destaque já estava no seu filho. Ele era o alvo. Não tinha mais o que ser feito. Era um problema dele. Então, as reflexões que a Clarissa traz é um pouco sobre isso. O patinho está entendendo, nesse momento da história, que ele é uma criança sem mãe, que ele é um pato que está por si. E que ele leva pancada simplesmente porque é o que é. Né? E não por ter uma personalidade, porque ele tem de boa índole. É porque ele é uma aparência diferente. Não é uma escolha dele. Entende? Bom, voltando aqui, então, para a gente poder continuar, sobre o que esse patinho está fazendo e sentindo, né? O pobre patinho não sabia para quem ou onde se virar. Ele se sentia muito mal, porque era feio e ridicularizado por todos no curral. Por todos. A cada dia a situação ficava pior. O pobrezinho era perseguido por todos. Até seus irmãos e irmãs eram cruéis com ele. Então, quando a situação vai chegando no nível de que a vida dele estava em risco, as pessoinhas mais próximas dele, que eram teoricamente uma proteção para ele, os irmãos e irmãs, começaram a se tornar cruéis com ele também.
Porque existe uma coisa que, se você não maltrata teu irmão como todo mundo, então você é igual a ele. Você também vai ser maltratado. Você também. É todo mundo, o grupo inteiro, contra esse aqui. E se você não está contra ele, então você não está com a gente. Esse tipo de pensamento que percorre o bullying, por exemplo, ou no nível social, o que gera contextos e guerras e disputas num âmbito global, não. Então, eles ficavam repetindo. Se pelo menos o gato pegasse, seu coisa feia. Em que momento que essa ofensa externa foi tolerada dentro de um lar? Em que momento que essa linguagem, por se a própria mãe falou que ele era realmente muito horrível, e os outros irmãos viram e presenciaram isso? Então, os irmãos estão reproduzindo esse pensamento coletivo que a própria mãe colocou também dentro de casa, porque a mãe também quer garantir que ela sobreviva, assim como seus outros filhos. Sua mãe dizia: eu gostaria que você estivesse longe daqui. A mãe o trata diferente dos outros, porque se os outros pregam, se os outros dizem, veja, o social fisicamente o ataca, querendo que ele sofra. Os irmãos queriam que o gato pegasse. Terceirizam esse mal, não fariam isso pessoalmente, mas querem que um mal acima deles atinja e elimine esse problema, que é o irmão. A mãe não pede que ele desapareça. Ela deu a vida a ele. Ela cuidou para que ele chegasse até aqui. Ela não quer que ele morra, mas ela quer que ele esteja longe dali. Talvez porque em outro lugar, veja, a mãe sabe que para além existem outras possibilidades. A mãe quer que ele vá, que ele suma. A mãe não quer ver o sofrimento dele. E sabe que ali ele vai sofrer. Os patos o atacavam, as galinhas o bicavam, e até a garotinha que alimentava os animais lhe deu um chute. E aí você tem o primeiro elemento humano nessa história. Uma garotinha humana que lhe deu um chute. Porque ele era realmente muito feio. Porque realmente ele era destratado por todos os outros bichos. E você pensa, se ele tivesse permanecido ali, quem queria primeiro para a panela? Ele. Então, para aquele patinho não sobrava muita opção, a não ser ganhar o mundo. E eu vou dar uma pausa aqui, porque esse vídeo está ficando muito longo, e a gente vai continuar na próxima.